No capítulo 22, então, vai falar sobre a parte prática do desenvolvimento, tá? Então, nós estamos numa reunião no ciclo que vem a seguir, no experimental, e lá nós vamos desenvolver essa mediunidade. Aqui nós vamos conhecer a mediunidade, lá desenvolver. Então, qual é a parte prática lá, que a gente vai esperar lá, tá bom? Então, abertura da reunião. Faça conforme o recomendado anteriormente para as reuniões mediúnicas. Nós falamos lá no capítulo 9 sobre isso, né? No momento de orientar previamente os participantes sobre a postura física e a disposição espiritual adequada para a reunião, o dirigente recomendará ao médium novato que fiquem receptivos às manifestações. Aos demais participantes que ofereçam sustentação mental e fluídica ao trabalho. Essa parte que nós fazemos aqui de concentração, digamos assim, que a gente vai diminuindo ao longo do tempo, lá não tem. Então, a hora que a gente começar a fazer a prece, a gente já dá uma mexidinha, já dá uma contraída, solta um pouquinho, que lá já reduziu. Lá é 15 segundinhos, né? E aí nós vamos, então, nos colocar receptivos, sentados, em postura, e aí não começa os mais velhos falando, os que estão há mais tempo. Eles vão ajudar na sustentação. Então vai dar o clima para os primeiros momentos, para que vocês sintam mais as energias da reunião, tá? Comunicações. Após a prece de abertura, o dirigente convidará os médiuns novatos a darem passividade às manifestações dos espíritos, e quando elas ocorrerem, irá orientando a atuação dos médiuns conforme o tipo de suas faculdades, atendendo aos espíritos comunicantes. Então, se for começar a dialogar, ali o dirigente com o pessoal já mais preparado já vai orientando, tá? Mas fica tranquilo, porque na última etapa do PACEM, que é a manifestação, nós vamos chegar a quem está com faculdade ostensiva a falar um pouquinho. Então já vai entender um pouco isso. Lá só vai ampliar um pouquinho mais o diálogo, vai estender um pouquinho mais, tá? Na assistência aos médiuns em trabalho, atender a um só médium de cada vez. Então no início é só um por vez, pois precisará estar atento e empenhado na orientação das atitudes e do trabalho dele e no entendimento ao espírito comunicante. Estimular os médiuns a superarem as dificuldades que em sua inexperiência encontrem no momento de dar passividade à manifestação. Então, vai ser fácil no começo? Não. Nós vamos travar? Vamos. Todo mundo trava? A maioria. Quando não trava, é que a gente fica um pouco com o pé atrás. Ou já era médium e agora, então, vai dar continuidade. Ou se a pessoa já vem, desenvolve uma vez, a gente analisa um pouquinho mais. Mas, normalmente, vai travar. Tá? Porque a gente aí devagar nós vamos estimulando e convidando. Às vezes vai tentar falar, não sai. Aí a gente vai falar para o espírito, olha, vai mais devagar, fala um pouquinho menos de informação. Médium, escutou uma palavra, fala a palavra. A gente começa como se fosse puxar o novelinho ali, né? É assim, tá? Então, quais são os motivos? Timidez, acanhamento, que os impeçam de falar com confiança, receio da crítica alheia sobre as manifestações que estejam recebendo. Por exemplo, receio de serem diminuídos ante a opinião do grupo por transmitirem ideias ridículas de espíritos pouco evoluídos. Lembrá-los de que são apenas o intermediário e não os autores. É normal nós termos receio, é normal a gente se preocupar com o que o outro vai pensar. Quando eu comecei na reunião mediúnica, eu não conseguia falar, porque eu ainda sou, hoje já perdi um pouco a timidez, mas eu ainda sou.
Mas eu tinha receio do que eu ia falar, porque só eu falava e todo mundo ia escutar, e se fosse coisa errada. Agora eu que estava falando, era o Espírito. Então eu preferia não falar. Até eu entender que precisa falar, senão não tem sentido. Então, aí a gente começa a falar um pouquinho mais baixo, porque só quem está do lado escuta, quem está do lado vai estimulando, até que a gente vai acostumando com isso no tempo. Então, por isso que a gente fala assim, no começo, a gente cria os parzinhos de afinidade. Então, quem se sente maior sintonia, então uma ou duas vezes já percebe isso. Eu me sinto melhor se estiver aqui, com o Mateus. Então, na próxima vai com o Mateus. E aí nós vamos criando essa sintonia, essa confiança, e é melhor, tá? Pergunta. Você fala em primeira pessoa e terceira pessoa? Quem? O dialogador? Não, o médico. Do jeito que o Espírito falar. Do jeito que ele fala, você repete. E aí, se precisar ter algum ajuste, o dialogador vai falando, olha, não precisa falar assim, mas não é você que vai mudar, é o Espírito que vai mudar. Tá. Repete exatamente. Exatamente. O que veio é pensamento. Hoje o ciclo 2 está revendo isso. É a linguagem universal do Espírito, né? Que é pensamento. Então não tem um idioma em si. O Espírito transmite pensamento, a gente recebe esse pensamento e fala. Se for na terceira, vai na terceira. Se for na primeira, enfim, do jeito que for. Se tiver erro de português, é aquela história. A psicografia é pior. Porque tem hora que vem erro de caligrafia, né? Então, aí é mais difícil. Mas no falar ali, vai embora. Tá? Constrangimento e temor por sofrer a atuação de espíritos maus. Assegurar-lhes a presença e proteção dos bons espíritos. Devem pedi-las com sinceridade e saber aproveitá-las, e que ao final estarão bem de novo, ganhando o merecimento pelos serviços prestados. Quando a gente pega um espírito mau, é normal que a vibração dele não seja uma vibração tão boa. Por não ser uma vibração tão boa, há um desgaste maior do médium. O médium pode falar, meu Deus, estou sentindo coisas que eu não estava sentindo. É porque o espírito está um pouquinho bagunçado, está meio desequilibrado energeticamente. Então dá passividade, junto nós vamos conseguir, a equipe de sustentação está doando energia. Depois da comunicação, isso vai retornar, o estado normal nosso, tá? Jamais forçar, com ordem ou passes, que os médiuns recebam espíritos, nem mesmo a pretexto de torná-los mais maleáveis à ação espiritual. Então, de novo, não forçar. Mediunidade é natural, sempre, tá? Sempre. Pode-se aplicar passe nos médiuns para ajudá-lo na harmonização fluídica com os comunicantes, mas não no sentido de forçar ou apressar que sejam envolvidos pelos espíritos, porque o entrosamento entre espírito e médium se realiza por afinidade vibratória e deve ser conseguido com naturalidade. Então, muitas vezes a gente vai lá, quer dar passe, porque o passe vai facilitar, vai agilizar, mas nem sempre, porque o espírito, tanto o espírito do médium encarnado quanto o espírito desencarnado, vai criar uma sintonia. Tem que os dois vibrarem na mesma faixa, na mesma onda, igual o rádio, o receptor e o transmissor. Então, às vezes, o passe não vai mudar essa história. Tá? Então, a recomendação é que não dê passe. Levar o médium a adquirir confiança no seu amigo espiritual, aprendendo ali a identificar a presença e a ação fluídica. Sempre o amigo espiritual vai estar junto com a gente? Sim ou não? Sim. Durante toda a comunicação? Sim. Sempre. Então, sempre quem vai estar auxiliando do plano espiritual, além da equipe espiritual da casa, é o nosso amigo espiritual. É o nosso guia mediúnico. É ele que vai estar junto. Então, nós estamos aqui aprendendo a criar afinidade com ele. E é ele que vai controlar esse processo do lado de lá. Então, sempre ele vai estar
do lado de lá nos auxiliando, sempre, tá bom? Procurar evitar que o mesmo médium caia em transe várias vezes, até para não monopolizar o trabalho mediúnico. Um dos meios para isso, se necessário, recomendar previamente que cada médium dê passividade apenas 1 ou 2 comunicações. No começo, a gente pede para limitar 1 ou 2 comunicações, porque senão vai na empolgação, uma atrás da outra, a gente está dando atenção um pouquinho para cada um, e é natural que a gente tenha esse equilíbrio, tá? Evitar observações ásperas, gritos ou tocar o médium, a título de conter manifestações mais agressivas. É desnecessário e inadequado, porque atitudes espetaculosas não contêm as manifestações tumultuadas, e as manifestações tumultuadas podem até estimular o médium inexperiente a repeti-las, porque elas teriam atraído maior atenção de todos. Então nós não podemos transformar a comunicação em um espetáculo. A comunicação é algo natural. Quem está dialogando tem essa responsabilidade. Ainda que o médium às vezes se altere, o dialogador mantém a posição, orienta o médium, fala com o espírito e mantém tudo normal. Porque pode ser que, ao falar mais alto e a gente dá espaço para ele entenda que ele virou um destaque. E tem gente que tem um orgulhozinho ali, uma vaidade, e aí fala, opa. Então, existe alguns médiuns, não são todos, mas que gostam de falar alto, gostam de fazer os tremeleixos, gosta disso, daquilo, porque parece que aos olhos dos outros é mais bem visto, mas não precisa. E com o tempo a gente vai diminuindo isso, tá? Não fazer observações no momento das manifestações, a não ser que se torne urgente alertar ou advertir o médium ou participantes. Deixar para corrigir os defeitos verificados ao final da reunião e não na reunião seguinte. Numa instrução geral e impessoal, se necessário, recorrer à conversa pessoal e particular. Então a gente orienta qualquer equívoco que tiver na própria reunião. Geralmente a gente não direciona, fala, Mateus, você errou assim, assim, assim. A gente traz um exemplo geral. Olha, quando a gente percebe assim, 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 nós podemos fazer dessa forma. Se a gente percebe que ao passar do tempo as coisas não solucionam, a gente chama a pessoa em particular. Tá? Então é muito tranquilo essa participação e precisa ser, tá? Muito tranquilo. Ajudar fraternalmente o médium que não conseguir por si próprio voltar ao normal após uma comunicação, mas orientá-lo para que não venha a ficar sempre dependendo dessa ajuda. É normal não conseguir voltar? Normal não é, mas acontece? Acontece. Principalmente no início, né? No começo do desenvolvimento, às vezes a gente vai indo longe, né? E depois para voltar há uma dificuldade. Então qual é o nosso papel? Ajudar, ir trazendo, né? Retornando até que o espírito então volte do transe, tá? É normal? Não é, mas acontece, tá? O encerramento da reunião será feito também conforme recomendamos anteriormente, lá no capítulo 9. Após a prece de encerramento, o dirigente verificará as condições físicas e espirituais vivenciadas pelos médiuns durante o transe mediúnico, indagando o que cada um sentiu, viu, ouviu ou percebeu. Então, igual a gente faz aqui na reunião mediúnica, no experimental também. Está todo mundo bem? Alguma observação? Algo novo? Isso também acontece, tá? Analisará essa produção mediúnica, retirando de cada situação o ensinamento para acolher aos médiuns novamente a conduta adequada, que deverão seguir nas futuras experiências. Então a gente traz o que aconteceu,
Quem quiser falar sobre o caso, alguma coisa, alguma experiência que aprendeu, traz para que isso sirva também de orientação aos outros. Tá? Fará observações gerais sobre o trabalho concluído, ressaltando, à luz da codificação espírita, os ensinamentos colhidos nas comunicações. Estimulará todos, especialmente os médiuns novatos, a perseverarem no labor mediúnico e se esforçarem para progredir cada vez mais, a fim de obterem sempre melhores resultados. É normal a gente ir desanimando com o tempo? Não, mas acontece? Acontece. Mediunidade não é facilidade, né? Então a gente pensa que a mediunidade desenvolve e a gente não tem dificuldade. Não, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter. Nós estamos nos conhecendo, conhecendo o plano espiritual, criando essa ligação mais forte. É normal que a gente tenha dificuldade. E aí, às vezes, a gente desanima. Eu estou com dificuldade, eu vou parar de ir. Não, então a gente precisa ter essa persistência. Tá? É normal não desanimar, mas também é normal, às vezes, criar esse certo desânimo. Tá? Alguma dúvida? Essa parte é tranquilinha. É só sobre o desenvolvimento, sobre a reunião, tá?